conosco na AMM-TV, no 29º Congresso Mineiro de Municípios, o senhor Carlos Veloso, ministro do Supremo Tribunal Federal, que veio falar sobre ficha limpa e a aplicação deste projeto em ano eleitoral. Seja muito bem-vindo ao estúdio da AMM-TV e ao Congresso. Muito obrigado. Você vai falar sobre a ficha limpa e a aplicação dela neste ano eleitoral. Exato. Ficha limpa, sem dúvida, é um dos projetos considerados de mais relevância no cenário político atual, né? O projeto de lei popular. Este ano também é ano de eleições e é a primeira vez que ele vai ser aplicado. Muitos desafios, ministro? É verdade. Ele não pôde ser aplicado nas eleições de 2010. Não poderia mesmo por causa do princípio da anualidade eleitoral inscrito na Constituição Federal. Agora é a vez de sua aplicação. Aplicação, portanto, integral da Lei Complementar 185, que a população chama de Lei da Ficha Limpa. É realmente uma lei muito interessante, porque ela é de iniciativa popular, você falou bem. Sente-se que a população tem fome de ética, não é? A cada dia se exige mais um comportamento ético dos que dirigem este país, né? Daqueles que mandam em nome do povo. Porque foram eleitos para representá-los. Exatamente, porque a nossa democracia, a democracia que temos, a democracia possível, aliás, é a democracia representativa. A democracia em que um grupo, não é, eleito legitimamente pela maioria, manda em nome dessa maioria, manda em nome do povo, portanto. E nota-se que esse povo, a população brasileira, repito, a cada dia exige cada vez mais um comportamento ético de seus representantes. Tanto que deram força e coro para o projeto também ser assinado. Exatamente. O projeto é de iniciativa popular. Nós temos pouquíssimas leis no Brasil, umas 3 ou 4 apenas, que são de iniciativa popular. E interessante, uma outra lei de iniciativa popular e que é altamente moralizadora dos pleitos é uma lei de 1999 que introduziu na lei das eleições o artigo 41A. Até então, os mandatos poderiam ser cassados, os registros poderiam ser negados por abuso do poder econômico, do abuso do poder político. Todavia, a legislação estabelecia a questão da potencialidade. Então, se aquele abuso ele teria gerado, digamos, 1.000 votos, e o candidato ganhou com 20.000 votos de diferença, não houve potencialidade. O artigo 41A, ele de iniciativa popular, ele é altamente moralizador, porque basta a tentativa de compra de um voto para que o registro seja negado, seja cassado, ou se a eleição já se realizou, seja cassado o mandato. No Ficha Limpa, no atual projeto, essa mesma lei, ela está em vigor? Está em vigor, continua em vigor. Ela tem vigência, portanto, paralelamente à lei das eleições, e o artigo 45A, ele está incluído na lei das eleições. Na sua opinião, os maiores desafios este ano é a aplicabilidade desse projeto pela primeira vez? Realmente vai haver ele surpreenderá alguns, não é? Que vai muito também do entendimento do judiciário, né? Sobre uma ação do gestor, do legislador, do candidato. Isto ele realmente altera muitos dispositivos
E a Lei Complementar 135, denominada Lei da Ficha Limpa, ela cria um rol de novas inelegibilidades. E isto realmente pode surpreender. Mas me parece que ela seleciona, ela é seletiva, porque aqueles que tiverem uma condenação em segundo grau, e que pela legislação antiga isso não teria significação, porque eles ainda teriam alguns recursos pela frente e poderiam, portanto, se candidatar, hoje não será mais possível. Mudou. O que mudou nesse sentido? A lei anterior, a 64, que não é a lei anterior, ela está de vigor porque a lei complementar 135 veio apenas fazer acréscimos à lei complementar número 64 de 1990. Ela exigiu o trânsito em julgado da condenação. Para que o candidato não pudesse impedisse ele de pleitear. Para que ele se tornasse inelegível, seria necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória. Agora não mais. Agora não mais. Agora basta uma condenação de segundo grau, uma condenação do Tribunal de Justiça, uma condenação no Tribunal Regional Federal. Não se aguardará mais o recurso ao STJ, o recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso, de certa forma, vai surpreender muitos candidatos. E depois não é somente a condenação criminal, também a condenação pela improbidade administrativa. Basta a condenação, a lei fala, por órgão colegiado. Órgão colegiado é tribunal. Então, se se tem um processo comum, então basta a condenação pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal. Agora, há aqueles casos em que tem-se instância única, né? No que diz respeito à interpretação, nós podemos dizer que ela ficou muito mais rigorosa ou modificou pouca coisa? Não, ela é muito mais rigorosa. Então, os cuidados para essas próximas eleições devem ser dobrados. Dobrados. Olha, eu quero dizer, devem ser triplicados. Triplicados. Antes o que não era considerado caso para inelegibilidade, hoje, por Exatamente. muito menos ele se torna inelegível e se eleito, perde o mandato. Antes mesmo de assumir. Tem um mandato cassado. E se assumiu, perde também perde. De maneira que, por isso é que eu digo que ela é seletiva, né? Seletiva no que diz respeito aos candidatos que chegam, que alcançam um pleito, que são vitoriosos. Ela é seletiva não porque muitos que querem ser candidatos não poderão sê-lo. Porque pode ter contra eles uma condenação por criminal ou por improbidade administrativa. E isso já o impede. Isso já impede. Na questão da renúncia também. A lei da ficha limpa modifica. Exatamente. Até então, aí nesse particular, eu tenho até uma opinião que diverge do que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Porque realmente aquele que renuncia, por exemplo, nós temos no Senado correndo já um processo no Conselho de Ética contra um senador. Antes da Lei Complementar 135, ele poderia renunciar. Não existia nenhuma lei que impedisse ou que estabelecesse a renúncia como inelegibilidade. Hoje, se ele fizer isto, ele fica inelegível por 8 anos. Basta que renuncie. O que eu digo que, de certa forma, tem opinião contrária ao Supremo Tribunal Federal é a seguinte, é que, digamos, em 2003, em 2004, se o vereador renunciou, se o prefeito renunciou, se o governador renunciou, se o senador renunciou, não havia nenhuma lei que impedia. Então,
formou-se um ato jurídico perfeito, que a lei nova deveria respeitar. Agora, o Supremo decidiu que, não obstante, ela teria aplicação. E terá aplicação. Então, por exemplo, o senador Barbalho, ele renunciou. Lembra-se? E ele está no exercício do mandato. Perfeito, porque a lei não se aplicava nas eleições de 2010. Mas se fosse esse ano, em 2012, ele estaria... Mas você não acha que para a população inelegível. sente isso como um certo alívio? Porque quando ele renuncia, pressupõe-se que ele tem um receio justamente de ser cassado? Exatamente. Exatamente. E o que se nota, não é? São esses movimentos. Olha, o movimento contra a corrupção, ele está crescendo no Brasil inteiro. Então você tem, no dia 21 de abril, nós tivemos passeatas em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, quer dizer, as principais capitais brasileiras. Se mobilizando. A população começa a mobilizar-se, né? Isso é bom, né? Essas redes sociais, né? Elas são muito importantes. Elas replicam também ações e atitudes, não é? e movimentações e mobilizações, para que a população haja no sentido de... Convoca a população. Convoca Você a população. Vê a Primavera Árabe, que foi essa reação incrível que houve no Oriente Médio, né? Começando no Egito, enfim, naqueles países árabes, praticamente, todos eles que tinham, né? Governos autoritários, antidemocráticos, todos caíram. E a convocação começou a surgir na onde? No Facebook, as mídias no sociais, Twitter. Inclusive. As mídias sociais, inclusive, é um dos temas que serão tratados no Congresso. O senhor vai falar, então, sobre a aplicação da lei da ficha limpa. E se fosse para deixar o senhor deixar um conselho, para a gente finalizar, um conselho aos gestores, né, e aos possíveis candidatos esse ano, qual o senhor deixaria em relação à aplicação do ficha limpa? Bom, aos gestores, não é? É preciso tomar realmente muito cuidado na gestão, na condução dos negócios públicos, né? É preciso tomar muito cuidado, porque você tem um Ministério Público muito atuante e você tem hoje o despertar da cidadania. O que é o despertar da cidadania? São aquilo que falávamos, né? Os cidadãos convocando, mais atuante. Eles próprios, né? Convocando-se para a atuação. Lembra-se das diretas já? Diretas já foi isso. Que coisa, não é? Pois bem, o combate à corrupção está, de certa forma, parecido com as diretas já, com essas movimentações da população nas ruas, passeatas, etc. Ou seja, gestores e candidatos, tomem mais cuidado, porque a população está mais mobilizada. A população, na verdade, tem fome de ética. Isso é muito bom. Ok. Muito obrigada pela sua participação aqui na MMTV, ministro. Muito agradecido, eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando para a minha gente. Boa palestra. A MMTV no 29º Congresso Mineiro de Municípios.